O Favale falava sobre essa mulher que acabou dando à luz, essa mulher que foi sequestrada pelo Hamas no começo do conflito com Israel. Ela deu à luz dentro do cativeiro. Inclusive, a informação foi confirmada pela esposa do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em carta à primeira-dama americana, Jill Biden. A gente segue então até a Europa, as últimas informações com Luca Bassani. Luca, boa noite, bem-vindo para você. Essa história vem tendo uma repercussão grande também aí na Europa. Mais um episódio envolvendo o conflito no Oriente Médio. Luca. É isso mesmo, Thiago. Boa noite a você, a todos que nos acompanham. A gente vê que uma das mulheres que foram sequestradas pelo Hamas deu à luz em cativeiro. Ela que estava já grávida de 8, 9 meses, acabou dando à luz, o que uma informação que foi confirmada não só pela primeira-ministra de Israel, Sara Netanyahu, mas também a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden. A gente vê que ela pertence a um contingente de 240 pessoas que foram levadas pelo Hamas para a faixa de Gaza, uma situação extremamente adversa. Não sabemos ao certo quantas pessoas são civis, quantas pessoas são militares, mas a maioria delas, pelo que foi confirmado pelos israelenses, são civis do sul de Israel, principalmente aqueles que estavam naquela rave, naquele show ao ar livre naquele sábado, 7 de outubro, ao mesmo tempo em que Israel, os Estados Unidos e os catares continuam tentando negociar a libertação de pelo menos 50 reféns em troca de 3 dias de trégua neste conflito. Ainda não está certo se isso vai acontecer, mas a gente escuta esses rumores surgindo também nos bastidores, lembrando que desde o começo do conflito, quase 45 dias, apenas 4 reféns mulheres foram libertadas, num contingente de 240, é muito pouco, e o que poderia significar um início dessas tréguas, o início do fim das hostilidades, assim podemos dizer, para que mais ajuda humanitária siga para a faixa de Gaza e, obviamente, mais pessoas possam retornar em paz e segurança para as suas respectivas casas. Luca, em relação à entrada de ajuda humanitária em Gaza, é uma ajuda que vai chegando a conta-gotas, a gente sabe que falta energia e também a entrada de combustíveis, né, que é um insumo fundamental para o funcionamento de geradores e dos hospitais. Tiago, essa é a primeira vez desde que o conflito começou que Israel permitiu a entrada de combustível na faixa de Gaza. Lembrando que, com a falta de energia, os geradores só funcionam a partir de diesel e gasolina, algo que Israel impediu de chegar na faixa de Gaza, exatamente com medo do Hamas roubar esses bens e utilizar os combustíveis para os seus foguetes e para as suas próprias estruturas militares. Segundo o que foi divulgado pela imprensa israelense, esses litros de combustível serão dados para as organizações das Nações Unidas e para outras organizações humanitárias que terão a função de distribuir para os hospitais e para as famílias que mais precisam, evitando, obviamente, que isso caia nas mãos do Hamas e possa ser utilizado na máquina de guerra do grupo terrorista. Até agora a gente vê que a dificuldade no enclave ela é crescente, apenas pouco mais de 80 caminhões conseguem entrar por dia. Esse número varia muito, tanto para mais quanto para menos, o que é muito distante do número de 500 caminhões diários que iam para a faixa de Gaza antes do conflito, tanto da fronteira com Israel, tanto com a fronteira com o Egito. A gente vê que as Nações Unidas fazem um apelo para que Israel possa ampliar essas pausas, inclusive o tempo necessário e também o número de caminhões, mas a gente vê que enquanto os objetivos militares não forem alcançados, essa tendência de limitações e burocracias, tanto na ajuda humanitária quanto também naquele capital humano que pode entrar na faixa de Gaza, isso será colocado por Israel para que tudo seja resolvido antes mesmo da resolução deste conflito. É isso. Luca Bassani, microfone Jovem Pan Europa. Você volta na programação da Jovem Pan. Até já. Bom, já girando os nossos comentaristas, temos a Dora Kramer, o Nelson Kobayashi aqui nos estúdios. Kobayashi, começando com você e falando de uma certa maneira mais abrangente em relação à guerra e ao conflito e essa resolução do Conselho de Segurança da ONU. A gente discutiu muito aqui quando havia veto e as resoluções não eram aprovadas. Agora tivemos uma aprovação. Agora, que essas ações serão adotadas na prática é outra conversa, né? Bem-vindo. Muito boa noite, Thiago. Boa noite, Dora. Boa noite a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. A gente já vem discutindo o poder do Conselho de Segurança da ONU há algum tempo e ninguém mais acreditava que uma resolução pudesse sair como de fato saiu hoje.
A surpresa é exatamente a posição dos Estados Unidos nessa questão, porque Israel não quer pausas humanitárias e os Estados Unidos, diferentemente da opinião de Israel, teve a sua abstenção na votação, não se manifestou, fazendo assim com que o Conselho decidisse pela resolução que deu essa solução de pausa humanitária. Uma questão para a gente levar em consideração, isso é uma mensagem muito clara, uma mensagem clara dos Estados Unidos para o próprio Estado de Israel, de que Israel deve maneirar na reação. Israel não deve ser tão assintoso, em especial nessa semana em que a gente está tendo a repercussão, em especial na Europa, da invasão do Estado de Israel no hospital. Claro que não é um ataque ao hospital, como muita gente tem dito, não é um ataque a quem está no hospital, aos doentes, aos médicos, à equipe que está lá, mas simplesmente ao prédio do hospital, que também é utilizado pelo grupo terrorista, mas isso tem repercutido e pressionou os Estados Unidos a ponto deles não vetarem a proposta que foi levada ao Conselho de Segurança da ONU. Um detalhe importante. A decisão do Conselho de Segurança da ONU é diferente de uma resolução da Assembleia Geral da ONU. Quando a Assembleia Geral da ONU fala alguma coisa, fala como recomendação. A decisão do Conselho de Segurança da ONU, em regra, em tese, pelo que diz o Estatuto de Constituição da Organização das Nações Unidas, ela é impositiva, ela é obrigatória, ela vincula os seus Estados-membros. Daí a gente vai ver como Israel vai reagir diante desta questão. Se Israel descumprir, poderá, inclusive, claro que com muita discussão, porque nós estamos diante de um caso muito peculiar, poderá, inclusive, sofrer sanções internacionais. Então, é importante a gente acompanhar os próximos passos para saber se Israel vai aderir ou não o que foi aprovado no Conselho de Segurança da ONU, que é o principal órgão da Organização das Nações Unidas, mais importante até do que a Assembleia Geral, com 190 e poucos países. Dora, estamos falando de diplomacia, mas um fato chamou a atenção. Israel não convidou o Brasil para uma reunião na ONU com famílias de reféns. Esse encontro foi ontem, nesta terça-feira, na sede da ONU em Genebra, na Suíça. Seria um desprestígio do Brasil, Dora? Bem-vinda, boa noite para você. Boa noite, Thiago, boa noite, Kobayashi, boa noite a todos. Olha só, realmente um gesto que merece uma interpretação. Claro que aqui a diplomacia brasileira não comenta nada, até porque qualquer comentário de suspeita que pudesse ser um desprestígio, logicamente ligaria isso às últimas declarações do presidente Lula, muito desfavoráveis, hostis até em relação a Israel. A diplomacia, os representantes de Israel, a missão de Israel em Genebra, onde foi essa reunião, atribuem esse não convite a um erro de comunicação com os delegados do Itamaraty, mas, obviamente, isso é uma desculpa e é muito esquisito, muito sintomático. Ainda vamos ver por que aconteceu isso, uma vez que o Brasil é membro rotativo, né, não permanente, do Conselho de Segurança, acabou de deixar a presidência do Conselho de Segurança, presidência rotativa, e é o país encarregado desde sempre, desde a criação da ONU, de abrir todos os anos a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Então, pode ter sido, sim, eu não digo uma retaliação, mas, sabe, uma sinalização de desconforto. Não estou dizendo que foi, mas da maneira como está configurado esse cenário, tudo indica que foi.